Olha, eu queria falar sobre uma situação que é absurda, mas não é única. Muita gente está vivendo a situação que nós vamos narrar agora. A dona Francisca, ela é aposentada rural, moradora do Alto das Neves, aqui em Itaporanga. A dona Francisca recebe o seu benefício no Bradesco, mas desde o começo do ano, a dona Francisca não está recebendo nenhum centavo de sua aposentadoria rural. E o que é que aconteceu? Simplesmente ela perdeu o seu benefício para o banco. E como isso é possível? Sim, é possível e frequente, em função das muitas armadilhas que o banco impõe ao aposentado rural, muitos terminam nessa situação. Na verdade, há uma exploração bancária predatória. O problema é o seguinte: a lei permite que o aposentado comprometa até 45% do seu benefício com empréstimo consignado. Mas o grande problema é que o banco desenvolve outros mecanismos de legalidade questionável para simplesmente fazer com que toda a renda do aposentado fique comprometida, como no caso de Dona Francisca. Muitos desses empréstimos, ou quase todos esses empréstimos, ou todos esses empréstimos, além da margem de 45%, são irregulares, resultado exatamente dessa exploração bancária predatória. Porque o grande problema começa quando o aposentado tem o seu benefício aprovado, chega no banco e ele praticamente obriga o aposentado a abrir uma conta corrente. Então, a partir dessa conta corrente, o que é que acontece? Taxa de manutenção de conta, pacote de serviço, tudo irregular, porque o aposentado ele tem direito de ter uma conta para receber o seu benefício sem ter que arcar com nenhuma taxa, arcar com nenhuma despesa. Mas, infelizmente, os aposentados rurais, e isso não é agora, já vem de muito tempo, e há muito tempo a gente luta contra isso, mas é uma luta que, infelizmente, não tem o apoio das instituições que ignoram o que está acontecendo no interior do Nordeste, essa exploração predatória contra os aposentados rurais, que estão deixando esses aposentados sem o seu benefício, sem o seu salário e, portanto, passando fome e graves necessidades, como no caso da dona Francisca, que não está recebendo nenhum centavo da sua aposentadoria e só não morreu de fome e foi para a rua exatamente porque os filhos, mesmo sem poder, estão exatamente dando algum sustento à mãe. Sustento precário, mas estão dando. E o banco não quer nem saber da vida de dona Francisca, nem da vida de ninguém. Ele quer exatamente que toda a renda do aposentado seja comprometida através desses empréstimos irregulares. Então, o empréstimo regular é aquele que compromete a renda, o empréstimo consignado, até 45%. Mas o banco, repito, ele criou mecanismos através dessa conta corrente que ele não tem direito de obrigar o aposentado a abrir, mas estimula, incentiva e em alguns casos até o aposentado não vê outra alternativa e termina abrindo essa conta, e aí ele abre a própria sepultura, porque com a conta corrente aberta, o banco disponibiliza muitas vezes crédito de cartão, disponibiliza outros tipos creditícios nessa conta, a possibilidade inclusive dele contrair empréstimo no caixa eletrônico, tudo isso acima da margem de 45%, comprometendo toda a renda. Os bancos não deveriam fazer isso. Não deveriam fazer isso porque o benefício do aposentado é um benefício que a gente chama de benefício de alimentos. É algo para a sua subsistência, é algo para a sua sobrevivência. Então, quando esse salário, esse dinheiro, esse benefício, ele é comprometido, ele é tirado, em parte é tirado, ou totalmente retirado do aposentado, esse aposentado, essa aposentada, fica sem condição nenhuma de sobreviver, como no caso da dona Francisca. Então, todos esses mecanismos ilegais podem até ser
do ponto de vista da administração bancária, legais, mas do ponto de vista do Estatuto do Idoso e da própria Constituição, que garante a dignidade da pessoa humana, e inclusive do ponto de vista da própria lei do consignado, esses empréstimos, ou essa possibilidade de empréstimo, são extremamente ilegais, injustos. É uma exploração predatória que leva o aposentado exatamente à situação de Dona Francisca. E muitos que inclusive não perderam o seu benefício ainda, mas vão perder daqui a pouco, e hoje recebem menos e meio salário mínimo, R$300, R$400. Enfim, então é um absurdo. O problema é que a gente vive a ditadura dos bancos. Você não tem a quem recorrer. Infelizmente, a Polícia Federal é omissa porque deveria investigar o que os bancos privados fazem com os aposentados, coisas absurdas, e não investiga. O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais aqui do Nordeste também são omissos, e muitas queixas chegam na própria polícia, na Polícia Civil, mas infelizmente essas queixas não são apuradas. Nem todos os aposentados colocam os bancos na justiça, especialmente o banco pagador, que é o Bradesco. Mas mesmo assim, há um recorde de ações contra essa instituição bancária. Se nós tivéssemos uma inteligência ministerial e policial, certamente uma investigação profunda já deveria ter ocorrido sobre essa questão desse banco e outros bancos que exploram tanto esses aposentados rurais. Mas, infelizmente, o caso da Dona Francisca, repito, ele não é único, ele não é exceção. São muitos aposentados rurais que hoje não recebem nada, estão passando fome, muitos até já morreram porque nem sequer condição de comprar um remédio têm, e outros que recebem apenas 300, 400, menos de meio salário mínimo, um pouco mais de meio salário mínimo. Então, é uma coisa absurda, é uma coisa vergonhosa, criminosa. Isso acontece há muito tempo, e o que nós podemos dizer aos aposentados, aos seus familiares, é que não aceitem abrir conta corrente. Não há necessidade, porque quando você tem um benefício concedido, você já tem direito a uma conta-benefício, e através daquela conta-benefício você pode receber o seu salário. Você pode inclusive fazer empréstimo, sim, com ordem de pagamento. Precisa aquele benefício cair na sua conta, aquele crédito cair na sua conta. Então há muitas possibilidades, sem exatamente você ter que se submeter a essa orientação ou a esse mando bancário, que é de abrir uma conta corrente, e com ela inúmeras possibilidades de você perder o seu benefício, ou perder parte dele. Então os familiares precisam também olhar os extratos desses aposentados. Se houver cobrança de pacote de serviço, taxa de manutenção bancária, mandar que o gerente retire isso imediatamente, ou entrar na justiça para ser indenizado, porque não pode, é um absurdo. Então são muitos absurdos. Taxa de manutenção de conta, algo absurdo. Crédito de renovação automática, outro absurdo. Então muitas vezes as pessoas culpam o próprio aposentado, fez empréstimo demais. Não, o problema é a exploração bancária, as armadilhas bancárias, ao qual esse idoso, essa idosa, sem muito conhecimento, sem saber como é que funciona essa dinâmica diabólica dos bancos, e ele muitas vezes tem um crédito, mas não sabe o que significa aquele crédito. Então são muitas as armadilhas. A gente vê muitas vezes pessoas esclarecidas caindo em armadilhas bancárias. Imagine uma pessoa humilde que não sabe muitas vezes nem ler um extrato. Então, e fica refém de todas as irregularidades possíveis e impossíveis, e termina perdendo o seu benefício. Então é preciso que as famílias tenham muito cuidado, e é preciso também que as autoridades deste país não se tornem tão omissas diante do que está acontecendo, essa exploração bancária, digo pela terceira ou quarta vez, essa exploração bancária predatória contra os aposentados rurais, e não apenas os aposentados rurais, mas também as pessoas portadoras de necessidades especiais e os idosos sem renda que recebem o BPC, que é o benefício da prestação continuada, um benefício que também é um benefício social
e que também é um salário mínimo mensal. Então, lamentavelmente, a situação da dona Francisca é terrível. Não há perspectiva. Há um processo que corre na justiça, mas a justiça é morosa, lenta, devagar diante da sua situação de urgência e muitas vezes, em muitos casos, como a gente vê, dá razão ao banco, o que é um absurdo, né? Mas, enfim, talvez seja a única porta hoje diante da omissão e da negligência de quase todas as instituições que que deveria investigar isso, mas simplesmente não investigam. Lamentável, mas é preciso muito cuidado, aposentados e aposentadas rurais, e principalmente os seus familiares, aqueles que têm um pouco de esclarecimento e conhecimento, para de fato não permitir que o que aconteceu com Dona Francisca aconteça na sua casa, com o seu avô, com sua avó, com o seu tio, a sua tia, com o seu pai e com a sua mãe. Então, tudo isso é fruto de um banco ou de alguns bancos que simplesmente o que querem é liquidar com a vida do aposentado e da aposentada para ter o maior rendimento em cima dele, em cima dela, sem nenhuma preocupação se esse idoso vai sobreviver ou não. Muitos estão morrendo, não apenas de fome, da subnutrição, mas morrendo porque já não tem nem sequer condição de comprar um remédio para atacar os seus males, os males que chegam com a idade. Infelizmente, não apenas esses males, mas os males bancários também, em um país em que a ditadura dos bancos é que acaba com tudo.